Olá, muito bom dia. São 6 horas em Angola. Seja bem-vindo ao E-Notícia. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Olhar atento à imprensa nacional e internacional, aos mercados financeiros, ao estado de trânsito em Luanda e o tempo um pouco por todo o país nesta edição. E o E-Notícia para Angola, Portugal e Moçambique começa agora. Renovados votos de um bom dia, o Jornal de Angola estampa na presente edição. O país recuperou 5 mil milhões de dólares. Angola recuperou desde o início do ano mais de 5 mil milhões de dólares em ativos domiciliados no país e no exterior. Anunciou ontem Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Seguimos para outro destaque do Jornal de Angola. Venda de terrenos, 36 mil pessoas em inscrições online. Um total de 36 mil pessoas inscreveu-se via online para a compra dos lotes na centralidade do Quilamba. Cerca de 10 vezes mais do que as 3.206 que o fizeram no stand, anunciou ontem ao Jornal de Angola a diretora de marketing e vendas da empresa de gestão de terrenos infraestruturados, Deisa Vandunen. Seguir para outro título, desta vez no jornal O País. Advogado de Zeno pede a exclusão de acordo milionário do processo. Outro título do jornal angolano País, processo de legalização do Para Já na reta final. A formação política de Abel Chivuco-Vuco encontra-se ainda dentro dos prazos legais, aguardando pela anuência do Tribunal Constitucional, depois de ter procedido à entrega no dia 6 de novembro de toda a documentação exigida para a sua legalização. O sítio da internet do novo jornal estampa. O Governo lança concurso público para concessão e exploração do terminal do Porto de Luanda. O Ministério dos Transportes avança que as empresas interessadas em participar no concurso deverão apresentar obrigatoriamente capital próprio realizado não inferior ao equivalente a 25 milhões de dólares norte-americanos, um volume de negócios médio anual dos últimos 3 exercícios fiscais não inferior ao equivalente a 100 milhões de dólares e um ativo líquido também não inferior ao equivalente a 100 milhões de dólares norte-americanos. Olhar agora para a imprensa internacional. O jornal moçambicano O País estampa tarifas de passagens mais caras na SLAM. Viajar em voos das linhas aéreas de Moçambique ficou mais caro desde o mês em curso. As tarifas das ligações domésticas a partir dos aeroportos de Maputo, Beira e Nampula indignam passageiros. A Direção-Geral da Companhia defende que a medida não abrange o público em geral, mas admite haver passageiros que compram bilhete caro. Também é notícia no moçambicano O País. O Banco Central de Moçambique prevê que a economia cresça 4% em 2020. A projeção menos otimista em relação a 5,5%, apresentada em novembro pelo Fundo Monetário Internacional, foi anunciada ontem pelo governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela. Às 6 horas e 3 minutos, uma rápida pausa, as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Dentro de momentos, vamos atualizar a previsão do tempo, a não perder no E-Notícia de hoje toda a atualidade sobre o trânsito em Luanda. Do Compacto Internacional na Tunísia, os passageiros podem solicitar uma moto lambreta usando um aplicativo desenvolvido por uma startup. Isto é para mais daqui a pouco no nosso Compacto Internacional. Vamos seguir agora para a previsão do tempo. A previsão do tempo começa com a capital Luanda, que prevê céu parcialmente nublado. A temperatura máxima é de 37 e a mínima de 25. Cabinda, a máxima prevista para hoje é de 30 graus e a mínima de 24. A província prevê céu nublado com chuva e possibilidade de forte tempestade e trovoada. Huambo tem a previsão de forte chuva com trovoada, a temperatura máxima é de 26 e a mínima de 16. No quadro também Kwanza Sul, Cunene, Huila e Lunda Norte. Huila, já que o disse, os termómetros vão oscilar. Vai chover na província da Huila, 22 graus de máxima e 15 de mínima. Agora Lunda Sul,
A previsão para o dia de hoje é de 26 e a mínima de 18. Malange prevê chuva com forte tempestade e trovoada, a temperatura máxima é de 27 e a mínima de 18. Fechamos com Zaire, a temperatura máxima é de 32 e a mínima de 26. Prevê céu nublado com chuva e trovoada para o dia de hoje. Depois da previsão do tempo, voltamos às capas dos jornais e abrimos agora com a imprensa portuguesa. O Público escreve na edição 12 Orçamento de Estado de pequenas medidas para obter excelente histórico. Orçamento de Estado de Portugal para 2020. Jovens pagam menos IRS dos primeiros anos de trabalho. O Governo reforça pensões mais baixas. IVA de eletricidade de carros elétricos pode ser reduzido. Médicos nas urgências vão ser mais bem pagos. Seguimos com a imprensa portuguesa. Agora o Diário de Notícias. A manchete é esta: contramão. Mais de 100 acidentes nas autoestradas neste ano. O número parece pequeno, mas quem está no setor diz que não é. Até porque a condução em contramão traz consigo quase sempre vítimas mortais ou feridos graves. A pensar na segurança das estradas, o Ministério da Administração Interna lança amanhã mais uma campanha de Natal. O melhor presente é estar presente. Agora na imprensa espanhola, a capa que você vê é do jornal El País, mas a notícia é da Alemanha. A Alemanha tenta cobrir mais de 1 milhão de empregos com estrangeiros. O governo, os empregadores e os sindicatos da Alemanha assinaram ontem um compromisso para facilitar a incorporação de trabalhadores estrangeiros qualificados. A locomotiva alemã ameaça resfriar devido à falta de pessoal. Atualmente, mais de 1 milhão de empregos estão vazios. Na imagem, a chanceler alemã Angela Merkel. Olhar agora na imprensa inglesa, o The Times se estampa Boris Johnson assume nova linha dura nas negociações comerciais do Brexit. Boris Johnson vai redesenhar a lei do Brexit esta semana de forma a tornar ilegal para o Parlamento Britânico estender o período de transição, uma medida que o colocará em conflito direto com Bruxelas. O Primeiro-Ministro britânico também vai retirar as concessões que fez aos remanescentes no último Parlamento em áreas que incluem os direitos dos trabalhadores. Olhar agora a imprensa francesa. O jornal Le Parisien escreve sobre o pedido de demissão do homem que estava responsável por tratar do plano das reformas das pensões, Jean-Paul Delevoye, o que altera com a resignação de Delevoye, escreve o jornal, após vários dias de controvérsia sobre um possível conflito de interesses. O alto comissário para as pensões, Jean-Paul, renunciou ontem às suas funções. Enquanto se aguarda a nomeação de um sucessor, o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, controla diretamente todo o processo. Olhar agora para a atualidade desportiva, que começa com o que escreve a Angop. 11 de novembro, com pista de atletismo em 2020. O estádio de futebol 11 de novembro vai beneficiar em 2020 de obras de reabilitação, com destaque para a colocação de uma pista de atletismo. A promessa foi feita a uma rádio pública pela Ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto. O estádio até já tem uma pista de atletismo, mas nunca foi usada em provas oficiais pela má qualidade, segundo a direção da Federação e agentes da modalidade. No jornal português Record, goleada ao ódio, Sporting vence Santa Clara por 4-0. Boa exibição em resposta cabal dos Leões nos Açores, com subida ao pódio. E fechamos com o espanhol AS, que faz manchete: Madrid contra Premier. O Atlético de Madrid vai medir forças com o Liverpool de Klopp, campeão europeu, e o Real Madrid de Zidane vai jogar com o Manchester City de Guardiola, que é campeão inglês. Os jogos são referentes aos oitavos da Champions. Está assim apresentado que a notícia na imprensa nacional e também internacional. Para acompanhar ainda nesta edição do É Notícia toda a informação sobre o trânsito em Luanda e lá fora, na Tunísia, os passageiros podem solicitar uma moto lambreta usando um aplicativo desenvolvido por uma startup.
Esta notícia é para mais daqui a pouco no Compacto Internacional. Vamos olhar agora para os mercados financeiros. E às 6h09, assim está o mercado financeiro, a começar com o euro, que está cotado nesta terça-feira a 506,446 kwanzas a compra e a venda está a 516,596 kwanzas, registrando uma descida em relação à edição passada. Agora o dólar está cotado hoje a 454,415 kwanzas a compra e a venda está a 463,689 kwanzas, registrando igualmente uma descida em relação à edição anterior. O rand, moeda da África do Sul, está cotada nesta terça-feira a 31,452 kwanzas a compra e a venda está a 32,74 kwanzas, registrando uma descida em relação ao dia de ontem. Agora as commodities para o mercado das principais matérias-primas. O barril de petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas para entrega em fevereiro de 2020, está a ser cotado hoje a 65,32 dólares, uma variação negativa de 0,03%, registrando uma descida. Também desceu o ouro para entrega em fevereiro, está a ser cotado hoje a 1.480,30 dólares, uma variação negativa de 0,01%. Numa altura em que se debate a provável paralisação do país em época de festas, trabalhadores dos transportes, professores, magistrados e médicos iniciam hoje uma greve generalizada contra a reforma do sistema de pensões em França. Esta notícia para ser seguida em desenvolvimento agora. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, aponta que quase 4 em cada 5 refugiados vivem em estados vizinhos dos seus países de origem e que o regresso destas pessoas aos seus países continua a ser muito pouco expressivo. Estima-se que, em 2018, menos de 3% dos refugiados regressaram a casa. Este será um dos temas em abordagem durante o primeiro Fórum Global sobre Refugiados, que se vai realizar esta semana na Suíça, com o objetivo de pôr fim a uma década tumultuosa que ficará marcada por um número recorde. Mais de 25 milhões de pessoas no mundo são refugiadas. Uma startup tunisina está a oferecer aos passageiros uma alternativa aos táxis difíceis de encontrar em um esforço para aprimorar o setor de transportes do país. Com um preço 30% mais baixo que um táxi comum, as motolambretas são mais acessíveis e também mais fáceis de localizar em zonas movimentadas. Os passageiros podem encomendar uma lambreta usando um aplicativo desenvolvido pela startup. O custo da viagem é exibido ao cliente antes da confirmação. Os trabalhadores dos transportes, professores, magistrados e médicos iniciam hoje uma greve geral contra a reforma do sistema de pensões em França, numa altura em que se discute uma paralisação completa do país em época natalina. A mobilização será um sinal de alerta para o governo, mas todos os sindicatos pediram aos trabalhadores que representam que façam uma greve decisiva e uma grande manifestação nesta terça-feira. A Justiça belga decidiu ontem adiar para 3 de fevereiro a audiência de extradição para a Espanha do ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, e dos conselheiros Toni Comín e Luís Pidge. O advogado de defesa referiu que o tribunal decidiu adiar o processo porque aguarda pela resposta do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre questões de imunidade. Do Compacto Internacional para as ruas de Luanda com um trânsito a seguir. O trânsito é com o jornalista Ivan Falcão. Ivan, muito bom dia. Como é que está o trânsito neste momento em Luanda? Bom dia, Jacinto Malungo. De facto, o trânsito de Olinda Rodrigues a esta hora não há registro de constrangimentos, circula-se bem neste momento, há fluidez no trânsito. Já na hoje ainda há interseção na interseção entre a hoje ainda e o Casengão, já há registros de abrandamentos por causa
da construção do viaduto. Na Angola Quiloães, o trânsito está a ser desviado. Quem vai para o São Paulo, devido a obras naquela via, e já está a provocar algum engarrafamento neste momento. A Pedro de Castro Vanduna Eloy, há ligeiros abrandamentos, mas circula-se bem a esta hora. Para fechar, na Via da Samba, há um estreitamento aí na zona da Corimba devido às obras. Depois há fluidez no trânsito até o antigo controle, onde também neste momento registra-se já algum trânsito nesta Via da Samba. Bom dia, Jacinto Malum. Muito bom dia, Ivan Falcão. E as notas sobre trânsito neste momento lá em Luanda, encerrar também a edição de 17 de dezembro do Notícia. Nós voltamos seguramente amanhã, pontualmente às 6 horas, hora de Angola, para continuar a dizer o que é notícia no país e no mundo.